Salve, salve galerinha, aqui quem vos fala é o professor Santiago Pontes e nós estamos dando início a mais um podcast. Na aula de hoje nós vamos falar sobre as respostas de Santo Agostinho sobre o problema do mal, dando continuidade à nossa aula anterior. Nós vimos que a Igreja Católica ela tinha por objetivo central, basicamente no seu início, aumentar o número de fiéis. Mas, ao mesmo tempo em que ela queria aumentar o número de fiéis, ela queria aumentar também a qualidade desses fiéis no sentido de conhecimento. Devemos lembrar que a igreja, a sua grande maioria, era formada por pessoas analfabetas, até porque nós estamos falando de um contexto rural. Só que a igreja mirava agora um outro público, mirava os intelectuais, principalmente os intelectuais ainda presentes ali por volta da cidade de Atenas. E aí coube a Santo Agostinho, juntamente com os outros padres da patrística, elaborar um conjunto de pensamentos que fosse capaz de converter os filósofos ao cristianismo. Só que, logicamente, essa tarefa não foi nada fácil, justamente porque a marca da filosofia, como falamos, é a dúvida, é o questionamento radical. E, não obstante, esses filósofos eles levantaram questionamentos muito pesados, principalmente relacionados aos atributos de Deus presentes nas Escrituras. Fazendo aqui uma rápida revisão, os atributos de Deus são 3, assim como descritos na Bíblia. A onipotência, que seria a capacidade de fazer todas as coisas. A onisciência, que seria a capacidade de saber todas as coisas. E a onipresença, que seria a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então Deus, com esses seus 3 atributos, a onipotência, a onisciência e a onipresença, seria o ser mais poderoso de todo o universo, se é que nós podemos falar dessa maneira. Agora, os filósofos, em cima desses atributos, levantaram muitos questionamentos, como a gente viu na nossa aula anterior. Por exemplo, acerca da onipotência, eles perguntaram se Deus ele é onipotente, se Deus ele pode tudo, se Deus ele tem todo o poder, por que ele não acaba com o mal de uma vez? Por que ele permite que roubos, estupros, mortes injustas aconteçam? Será que ele não quer acabar com o mal? Ou ele não acaba com o mal porque ele não pode? Nas duas hipóteses, Deus ele deixaria de ser tudo isso que a gente pensa sobre ele. Porque se Deus não acaba com o mal porque ele não quer, significa que ele não é tão bonzinho assim. Porque, na verdade, quem é bom não permite que o mal aconteça. E se Deus ele não acaba com o mal porque ele não pode, então significa que Deus não é onipotente. Porque se ele não pode acabar com o mal, significa que ele não pode tudo. Em relação ao segundo atributo, que é a onisciência, a capacidade de saber das coisas que acontecem, das coisas que aconteceram, das coisas que ainda vão acontecer, o questionamento foi o seguinte: Deus, ao criar o mundo, poderia prever que o mal iria acontecer. Mesmo sabendo do sofrimento das pessoas, decidiu continuar com a criação? Então, mesmo sabendo de todas as coisas que iriam acontecer, por que Deus ainda quis continuar com a criação do mundo? Será que ele é um sádico que se satisfaz com o sofrimento do outro? O terceiro questionamento foi sobre a onipresença, que é a ideia de que Deus habita em todos os lugares ao mesmo tempo. Para as pessoas do mundo cristão, existe a possibilidade de 3 mundos, que seria a Terra, que é o lugar onde nós estamos agora, tentando provar para Deus que somos capazes de voltar à presença dele. Os justos, aqueles que fizerem as coisas certas, vão para o céu, e os injustos, aqueles que fizerem as coisas erradas, vão para o inferno.
Agora perceba, Deus, ele está nos 3 lugares ao mesmo tempo: terra, céu e inferno. Deus está na terra e no céu, até que a gente pode compreender. Agora Deus está no inferno é um problema, porque no inferno só entra quem é pecador. Porém, se Deus ele está também no inferno, ele seria um pecador? Se Deus peca, ele é só mais um de nós? Se ele é só mais um de nós, que direito ele tem de nos julgar se ele também peca? Então foram esses os questionamentos levantados por aqueles a quem Santo Agostinho estava tentando convencer, ok? Vocês vão ouvir aqui no fundo um pequeno ruído porque está chovendo nesse momento, mas acredito que não vai atrapalhar muito o nosso áudio não, certo, pessoal? Então é o seguinte, eis aí os questionamentos feitos para Santo Agostinho, e agora ele vai ter que se virar para responder isso aí. Então, inicialmente, Santo Agostinho ele vai precisar fazer algumas pesquisas, vai precisar dar uma estudada para poder responder todas essas questões. E aí Santo Agostinho, como era um homem muito sábio, um homem muito astuto, desde o início ele vai encontrar o seguinte, até a gente inclusive, se vocês estiverem com a Bíblia perto, vocês poderão acompanhar aí o raciocínio de Santo Agostinho. Santo Agostinho vai afirmar o seguinte, olha, de acordo com o Velho Testamento, logo no primeiro livro, o livro de Gênesis, a gente encontra o seguinte, tudo que Deus cria é bom. Tudo o que Deus cria é bom. A gente vai encontrar isso logo na primeira passagem, na primeira folha de Gênesis, certo? Agora perceba que o mal, ele não é uma coisa boa. Logicamente, o mal é o contrário do bem, certo? O mal é o contrário do bem. Então, se tudo que Deus criou é bom e o mal é o contrário do bem, significa que Deus não criou o mal, justamente porque o mal não é bom. Então, se o mal não é bom, significa que não foi Deus que criou o mal. Então, o raciocínio é mais ou menos o seguinte, tudo que Deus criou é bom, o mal não é bom. Se o mal não é bom, então não foi Deus que criou o mal, porque tudo que Deus criou é bom, certo? E aí ele complementa dizendo o seguinte, e se Deus criou todas as coisas existentes, mas não criou o mal, logo o mal não é uma coisa. Perceba, o mal não é uma coisa concreta. O mal ele não é uma criação de Deus. Por que o mal não é uma criação de Deus? Porque Deus criou tudo. E tudo que Deus criou é bom. Se tudo que Deus criou é bom, o mal não foi criado por Deus. E, portanto, o mal não é uma coisa concreta. Ok? Ainda dentro dessa temática, Santo Agostinho ele percebe que na Bíblia, tudo que Deus cria é considerado bom. A água, as matas, os animais, o dia e a noite. Se você for agora em Gênesis, você vai ver lá. E Deus criou os animais e viu que era bom. E Deus criou o oceano e viu que era bom. E Deus criou as estrelas e viu que era bom. No entanto, pessoal, só tem uma coisa dentre a criação de Deus que ele não afirma que é bom totalmente, certo? Que é exatamente a criação do ser humano. Se você olhar aí nas Escrituras, você vai ver, Deus criou as plantas e viu que era bom. E aí ele vai dizer assim, e Deus criou o homem. Na parte em que Deus cria o homem, ele não diz, e viu que era bom. Porque o ser humano, de acordo com Agostinho, seria uma criação diferente das demais criações de Deus. Por qual razão Deus não diz que a criação do ser humano é boa? E aí só existe um motivo pelo qual Santo Agostinho vai dizer que a criação do ser humano não é boa. É porque para o ser humano,
será dada a capacidade de escolha, chamada de livre-arbítrio, podendo escolher entre ficar perto de Deus ou se afastar deles. Então é muito simples. Todas as outras coisas que Deus criou não possuem livre-arbítrio, ou seja, elas não podem escolher. Entende? O ser humano é a única das coisas que foram criadas por Deus que tem a capacidade de escolha. Capacidade de escolha entre ficar perto e ficar longe de Deus. A essa capacidade de escolha nós damos o nome de livre-arbítrio. Sendo assim, cabe a cada um de nós ficar perto ou longe de Deus. Como exemplo disso, nós temos Adão e Eva, que foram retirados da presença de Deus no Jardim do Éden por razões de desobediência. A gente sabe que Deus colocou eles lá no Jardim do Éden e deu um único mandamento. Olha, aqui vocês podem comer de tudo, vocês podem fazer de tudo. Imagina como seria o mundo. A gente sabe que no mundo existem lugares muito bonitos, né? Mas que de certa forma já foram mexidos pelo ser humano. Agora imagina o mundo no momento da criação. O Jardim do Éden no momento da criação. Eu acho que seria uma coisa muito perfeita. E aí imagina a diversidade de plantas, de frutos. E aí Deus diz para os dois seres humanos: olha, vocês podem aproveitar de tudo aqui. Mas está vendo aquela árvorezinha lá no fundo, difícil de chegar? Imagina aí que para chegar você tinha que passar por um pântano, por espinhos e tal. Aquela árvorezinha lá no fundo, ela dá um fruto. Vocês não podem comer desse fruto. Imagina aí como o ser humano é um bicho doido. Milhares de árvores, milhares de frutos, mas o ser humano foi exatamente naquele que não podia, aquele que não podia comer. E aí, sendo desobediente a Deus, o ser humano recebeu alguns castigos, né? A mulher recebeu o castigo de dar à luz a crianças e de mensalmente sentir dores de cólica menstrual, certo? Você não sabe aí por que você sente cólica todo mês? Pergunta para Eva, porque esse foi o castigo dado a ela pela desobediência. E o castigo dado ao homem foi trabalho, certo? Ter que tirar do seu suor o seu próprio sustento. Além desses dois castigos, para os dois foi dada, né, o castigo de morrer. Antes disso, Adão e Eva eram seres imortais e, após disso, eles tiveram a certeza que iriam morrer. Então a gente percebe que o pecado ele nos afasta de Deus, porque o pecado é exatamente a desobediência às leis de Deus, ok? Então, pessoal, a gente pode concluir o seguinte: o mal ele não foi uma coisa criada por Deus, porque tudo que Deus criou é bom. Então, o mal ele não é uma coisa, certo? Aí você pode estar se perguntando: professor, se cair na prova, o que é o mal? O que é que significa a palavra mal para Santo Agostinho? A gente bota o quê? Você vai botar o seguinte: o mal, ele é a ausência do bem. O mal, ele é a ausência de Deus. Deus, pessoal, ele representa o bem supremo no universo. A cada escolha que a gente faz, nós podemos ficar mais perto de Deus ou nos afastar dele. O mal, portanto, é a ausência do bem, é a ausência de Deus. E esse afastamento, ele é gerado por consequência do pecado, que é, exatamente, a desobediência aos seus mandamentos. Então, assim como a escuridão é a ausência da luz, o frio é a ausência do calor, o mal é a ausência do bem. Percebemos então que o mal não existe enquanto coisa, mas sim enquanto uma falta, uma
ausência, ok? Então, eis aí o conceito de mal e o conceito de pecado. Agora sim, pessoal, Deus, ao nos criar, né, ele já sabia que a gente seria imperfeito, né? Deus já sabia de tudo isso. Só que ele encontrou uma maneira de fazer com que a gente pudesse voltar à presença dele. Não pense que ir para o céu, não pense que ser salvo é algo que depende única e exclusivamente da sua fé, das suas atitudes. Não. Se dependesse somente de nós, nós nunca poderíamos retornar à presença de Deus, de acordo com Agostinho. Então, Deus ele teve que fazer algo que para ele foi um sacrifício enorme, que foi exatamente mandar Jesus para que ele pudesse morrer por nós. Então, no slide de vocês fala o seguinte, ó, ao nos criar, Deus já sabia que seríamos imperfeitos. Então, mandou Jesus, um ser perfeito, para que ele pudesse pagar o preço para que a gente pudesse voltar a morar com Deus um dia. Sem esse sacrifício de Jesus, que era um ser perfeito, seria impossível voltar à presença de Deus. Portanto, meus amigos e minhas amigas, não é a fé e nem as obras que nos salvam. Não adianta você ter fé, não é a fé que te salva. Não adianta você fazer coisas boas, não é isso que te salva. Mas o que te salva, o que pode te levar ao paraíso, é um negócio chamado graça de Deus. Graça de Deus. Então não dá para saber quem é que vai ser salvo, porque Deus, ele é o único a saber quem foi que ele mesmo escolheu para voltar à presença dele. Então essa graça de Deus, ele é um dom dado para aqueles que ele achar que merece, certo? Mesmo assim, você poderia dizer assim, né? Se não depende da fé e nem das obras para que eu seja salvo, então não tem porra nenhuma, né? Vou ficar aqui bebendo minha cachaça, roubando, está tudo de boas. Ninguém sabe quem é que vai ser salvo mesmo. Mas Santo Agostinho não pensava dessa forma. Para ele, mesmo sendo a graça de Deus que nos salva, é importante que a gente faça a nossa parte. Ou seja, que a gente se esforce para fazer as coisas corretas. Ok? Bem, pessoal, perceba que esse tema é um tema bem instigante, que vocês vão ter provavelmente que ouvir esse podcast mais de uma vez e dar uma estudada bastante no slide, tá bom? Apesar de ter um tema simples, existe aqui um jogo de lógica muito grande, tá certo? Passando aqui para frente, a gente tem mais um questionamento, né? Que fala o seguinte: se Deus ele não criou o mal, que a gente já viu, o mal não é uma coisa, mas é uma ausência. Então, se Deus não criou o mal, por que Deus criou o diabo? A gente sabe que o diabo é filho de Deus, né? Inicialmente como Lúcifer, e aí depois ele se rebelou, foi expulso do paraíso e virou o cão Satanás que nos atenta, né? Então, se Deus não criou o mal, por que ele criou o diabo e permite que o diabo seja ruim com as pessoas? Por que Deus permite que o diabo haja, que o diabo coloque culpa sobre os ombros das pessoas? E aí, Santo Agostinho também encontrou uma explicação para isso. Santo Agostinho vai dizer o seguinte, ó: Deus, ele criou todas as coisas e criou também o ser humano, certo? Ao criar o ser humano, Deus deu o livre-arbítrio para o ser humano. O que é o livre-arbítrio? Livre-arbítrio é a capacidade, a possibilidade de fazer escolha. As escolhas boas, as escolhas de acordo com os mandamentos, te levarão diretamente à presença de Deus. Toda vez que você segue um mandamento, você se aproxima de Deus. Toda vez que você faz uma escolha ruim, todas as vezes que você quebra um mandamento,
todas as vezes que você desobedece a um mandamento, você se afasta de Deus, que é o que a gente chama de pecado. O que é o pecado? É a desobediência dos mandamentos que automaticamente te afastam da presença de Deus. Então, a partir desse momento que você peca e tem consciência que está pecando, tem consciência que está fazendo uma coisa errada, o que acontece? O diabo ele vai agir sobre você. Porque a função do diabo é colocar sobre você dor, sobre aquilo que você fez. A função do diabo é colocar sobre você medo. A função do diabo é colocar sobre você angústia. O diabo, a função dele é fazer com que você ache que você é a pior pessoa possível porque você agiu daquela forma. A função do diabo é fazer com que você se sinta um lixo humano porque você fez aquilo que você fez, certo? Então o diabo, no momento que ele está fazendo isso, ele acha que está arrasando, entendeu? Poxa, consegui levar ele para o fundo do poço. Ele pecou e agora está com a culpa sobre os ombros. Só que o que o diabo não sabe, e eu espero que ele não nos escute nesse momento, é que Deus, na verdade, está usando ele para garantir que a sua obra aconteça. Porque perceba, se você comete um erro e não sente culpa e não reconhece que cometeu aquele erro, você nunca vai se arrepender de ter feito aquilo, porque na sua cabeça não é um erro. Entende? Se você mente e você não se sente culpado por ter mentido, você nunca vai se arrepender. E o que é o arrependimento? O arrependimento é o desejo de consertar as coisas erradas que você fez. Quem se arrepende, geralmente, tenta consertar as coisas de errado que fez. Então a função do diabo é exatamente colocar culpa sobre as pessoas diante dos erros que elas cometem. Mas o que o diabo não sabe é que essa culpa ela é essencial no plano de salvação de Deus. Porque sem essa culpa, a gente nunca se arrependeria e a gente nunca poderia voltar a fazer o que é certo por escolha própria. Entende? Essa parte é muito importante, por escolha própria. Deus, ele não quer nos obrigar a amá-lo. Deus, ele não quer nos obrigar a seguir os mandamentos. Essa escolha, ela tem que ser nossa. Por isso que a gente tem que passar por todo esse processo de sofrimento para reconhecer que a gente fez as coisas erradas e a partir desse reconhecimento voltar a fazer o que é certo porque a gente quis. Entende? Então o diabo, assim como o pecado, possuem a função de completar o plano de Deus. Sem isso, não teríamos a chance de escolher por conta própria viver perto de Deus. Então, Santo Agostinho ele vai inverter totalmente, porque geralmente a gente vê o diabo como uma coisa altamente ruim. Mas Santo Agostinho vai mostrar que o diabo ele é essencial, ele é extremamente necessário para que o plano de Deus se cumpra, especialmente porque nós somos seres imperfeitos e Deus já sabia disso. Sem ele, a gente nunca poderia nos arrepender e voltar à presença dele. Ok? E aí, pessoal, para finalizar nossa aula de hoje, vamos responder de maneira bem objetiva os questionamentos sobre os atributos, né? Então, dizer que Deus ele é onipotente significa dizer que ele pode fazer tudo, mas não significa que ele queira fazer tudo. Entende? Deus ele pode fazer tudo, mas não significa que ele queira fazer tudo. Dizer que Deus é onisciente significa dizer que ele pode saber de tudo, mas não significa que Deus queira saber de tudo. Não sei se vocês compreendem a diferença. Uma coisa é eu poder saber de tudo. Entende? Você tem a Bíblia em casa, você pode ler ela toda se você quiser. Mas se você não quiser, realmente você vai ler. Entende?
Dizer que Deus é onipresente significa que ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Pode, mas não significa que ele queira estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então Deus ele pode estar em todo canto. Como ele é onipotente, ele pode fazer o que ele quiser. Inclusive, não estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Entende? Então, sendo assim, Deus realmente pode tudo. Até mesmo abrir mão de certas coisas, de certos poderes, para deixar que os humanos exerçam o seu livre-arbítrio livremente e comandem os rumos de sua vida sem a sua interferência. Então Deus, ele pode tudo, mas não significa que ele queira fazer tudo. Deus, ele pode saber de todas as coisas, mas ele pode abrir mão de saber das coisas que ainda vão acontecer porque ele não quer interferir no livre-arbítrio. Deus ele pode estar em todos os lugares, mas não significa que ele queira estar em todos os lugares. Não significa que Deus ele queira estar no inferno. Ele pode não querer e simplesmente não estar, porque ele é Deus e ele pode fazer o que ele quiser. Tá ok? Então, para resolver os problemas dos atributos, Santo Agostinho vai inserir a questão da vontade, certo? Deus ele pode todas as coisas, mas não significa que ele quer. Se não significa que ele quer, então o problema está resolvido, ok? É com essas explicações que Santo Agostinho pretende responder aos questionamentos. Espero que tenha dado para entender. Legal? Boa prova parcial para vocês. Escutem o podcast quantas vezes for necessário, tá bom? Na próxima aula, a gente vai ver, na parte 4, a política na visão de Santo Agostinho. Um abraço e até mais. Salve, salve, galerinha. Aqui quem vos fala é o professor Santiago Pontes e nós estamos dando início a mais um podcast. Na aula de hoje nós vamos falar sobre as respostas de Santo Agostinho sobre o problema do mal, dando continuidade